E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Olhe para cá. Evangelho do reino de Deus. Não o evangelho entendido por uma denominação, não. Não é uma revelação nova. Não são as doutrinas de uma denominação. Não são os costumes de uma denominação. Então eu não posso ir para pregar o evangelho da Iceia. Esse evangelho não existe. Eu tenho que ir. Então, o exemplo de Jesus é o evangelho do reino. Então, todas as crendices caem. Todas as superstições vão abaixo. Todos os costumes vão ruir. Porque o evangelho que tem que ser pregado é, obviamente, o evangelho do reino. Não é o evangelho de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um vice-deus. Não, evangelho do reino. Então, ele ia em todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui nós vamos separar algumas coisas. A primeira coisa que Jesus vê quando ele olha para a multidão, ele não vê a prostituta, ele não vê o bêbado, ele não vê o ladrão, ele não vê o assassino. Ele não vê o roubador, ele não vê o mentiroso, ele não vê o drogado. Ele vê uma multidão que era como ovelhas. Você passa na rua, você vê as pessoas, você julga elas, porque você é maior do que Jesus. Porque você é melhor do que Ele. Você vê um crente de outra igreja, você julga ele, porque você é mais santo do que Jesus. Jesus não vê ninguém perdido, ele não vê ninguém nesse estado de decomposição moral, espiritual. Não é essa a questão para julgar as pessoas. Ele vê uma multidão que estava aflita, exausta, cansada. E ele vê essas pessoas, diz o texto aqui, como ovelhas. Ele vê ovelhas, vê pessoas como ovelhas que não têm pastor, ou seja, sem o senhorio de Cristo. O julgamento não é papel da igreja. Os padrões corretos para você pode não ser os padrões corretos para Deus.
Ah, mas eu não concordo, irmão. Deus está se lixando com o que vocês concordam ou deixam de concordar. Por causa da sua religiãozinha, irmão, larga de bobagem. Larga de bobagem, irmãos. Então, como que nós olhamos para a nossa cidade, se nós queremos ganhar a nossa cidade para Cristo? Nós olhamos, irmãos, de cima para baixo, como se nós fôssemos superiores, melhores, sabe? E se noja Deus. Você nunca ganha uma pessoa se você não for para o nível dela. É de tudo para com todos, meu irmão. Tem horas que você tem que abaixar. Tem momentos que você vai ter que ajoelhar. Vai ter momentos que você vai ter que se assentar. Vai ter momentos que você vai ter que se deitar. Vai ter momentos que você vai ter que sumir. Vai ter momentos que você vai ter que falar. Vai ter momentos que você vai ter que calar. Vai ter muitos momentos. Mas o pedestal você tem que descer dele. O pedestal dessa falsa moral. Dessa moral absurda, que julga uma pessoa pelo cabelo ou pela roupa, mas que não consegue avaliar princípios estabelecidos por Deus, que está ligado ao amor que você deve ao próximo. Como que nós vamos descer a ponto de nós olharmos para as pessoas e sentirmos que elas são, e percebermos que elas são ovelhas, porém no momento elas estão sem pastoreio. E aí Jesus, ele dá uma incumbência para os discípulos, que essa incumbência ela vem para a igreja. Ele disse: vocês estão vendo isso aí? Mais ou menos ele estava dizendo isso. Ele dirige-se aos discípulos e disse: a seara na verdade é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele diz: rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então ele dá essa incumbência para os discípulos. Essa incumbência é da igreja, clamar para que levante pessoas com disposição de ir aos povoados, de ir às grandes capitais, de ir no exterior, de ir no interior da Amazônia, como nós vamos ver daqui a pouco, de ir nas mansões, mas também de ir nos lixões, de ir aonde as pessoas estão, de amar o estrangeiro, de cuidar da viúva, de respeitar o órfão, de viver a verdadeira religião. Ele está dizendo: se vocês rogar, Ele pode mandar. Então, dentro do Brasil tem povos não alcançados. Há muitas famílias não alcançadas. O ano passado eu anunciei aqui
que nós faríamos alguns encontros de paternidade. E segunda-feira que passou, nós fizemos um encontro de paternidade, acho que com 12 ou 13 pessoas, ou 14, alguma coisa assim. A mesa tinha 16 lugares, estava todos cheios, tá certo, foi com 13 pessoas. Eu e minha esposa. Então nós fizemos um jantar de paternidade. Não para pregar a Bíblia, mas aquela coisa simples que o pai e a mãe faz, que é sentar na mesa e orar com os filhos. Aquela coisa simples de conversar, de rir, descontrair, de falar também das coisas de Deus. E foi uma das reuniões mais alegres que eu fiz, mas ao mesmo tempo as mais tristes. Porque a orfandade, ela se instalou dentro dos lares. E só 30% das pessoas presentes não tinham os pais vivos. Mas que se sentia de alguma forma solitária, culpa deles. Alguns diziam que era culpa deles, outros diziam que não. Então é muito relativo isso aí. Esses órfãos do Brasil é um povo não alcançado. É um terreno onde Satanás pode plantar as suas sementes. A igreja, ela não pode parar de orar para que Deus levante ceifeiros. Pessoas com disposição de entrar nos lugares para pregar a palavra de Deus. Talvez esse seja o tempo mais forte meu como pastor nessa igreja, que Deus me deu a graça de formar uma equipe para entrar em diversos lugares dessa cidade. Simplesmente para pregar o evangelho, sem festinha, sem showzinho nenhum, sem nada, ali cru mesmo, o evangelho puro, cara a cara. Talvez esse seja o ápice nosso de pregação do evangelho nessa cidade. Talvez nós estejamos vivendo o momento mais alto de proclamação, seja agora. Com tantas pessoas que só a Bíblia mesmo ali na mão e ali com um público reverente ou irreverente diante deles, falando de um evangelho simples. Homens, mulheres, meninas, moças, adolescentes, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Talvez esse seja o melhor momento nosso de entrar em diversos lugares, sem sair no noticiário da cidade, sem nada. Só o obreiro ali, o Espírito Santo, às vezes tremendo por dentro, sem saber o que fazer, sem saber qual o próximo passo dar, porque é tudo muito novo. Cada ambiente é um ambiente a ser explorado. Mas nós precisamos então entender isso e rogar ao Senhor da seara para que Ele levante ceifeiros para amar as pessoas. Esses dias eu fui almoçar na casa da Patrícia e do Vando, um mês e pouco atrás, e o Vando me contou uma coisa que mexeu comigo. O filho deles, o Raniel, estava lá na escada da casa dele, do apartamento que eles moram, cantando, adorando o Senhor. E no apartamento em cima, em frente, isso eles me contando, mora parte dos meninos que fazem programa ali na Primavia. E o Vando me contou que os meninos chegaram do outro lado e pediu para o Raniel cantar uma música. Qual o nome da música, Raniel? Ninguém explica Deus. Aí esse menino está lá com o violão dele. E os meninos que fazem programa ali,
todo mundo critica e tem isso. Então pede para ele cantar, ninguém explica Deus. Mas os santarrões, não pode dar bom dia. Na verdade, irmão, o homem que não pega na mão de uma prostituta para cumprimentar ela, é porque ele não é liberto, e ele tem medo de cair com ela. Essa é a verdade, irmãos. O homem que não tem condições de dar um abraço num travesti, com uma roupa sensual, é porque ele não tem certeza da libertação dele, ele tem medo de cair com ele. Eu digo homem e a mulher, do mesmo jeito. O nível de libertação sua indica os lugares que você vai. Mas então eu pego o meu violão e fico ali na escada da minha casa adorando a Deus, e de repente alguém que a comunidade toda critica, pede, canta para mim. Há uma semente plantada lá naquele coração. Aquele coração é uma terra fértil. Aquele coração é uma terra fértil, mas para a igreja é nojo. Porque a igreja não pode se misturar, mas a igreja está dizendo, salva a cidade, salva a cidade. E aí quando uma pessoa que é mais importante no contexto social se converte, faz a maior propaganda, vira garoto propaganda da igreja. Porque a igreja não tem mais conteúdo, não tem mais nada para mostrar. Agora então, nós temos um garoto propaganda dentro da igreja, ou uma garota, alguém. Irmão, ensina. Prega o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele não traz as pessoas para a ceia, ele leva as pessoas a Jesus. Ele leva as pessoas a Jesus. E o que é que nós queremos? Aonde nós queremos estar? Qual lugar nós queremos estar em Cristo? Esses dias eu mais o Geraldo orando na rua aí, e parou lá na praça, em frente ao PA. Sai dois caras lá do canto deles e vem, pastor, pastor, pastor. Me abraçou ele. Irmãos, quando nós vamos poder ser abraçados pelos bêbados dessa cidade? Quando que nós vamos poder ser abraçados pela escória dessa comunidade? E eu me incluo nessa escória, porque Paulo diz que nós, os ministros, somos a escória da sociedade. Ninguém gosta. Quando que nós vamos jogar essa falsa religião por terra e vamos fazer o que Jesus fez, ficar do lado de uma prostituta? Só uma adúltera, ninguém mais. Todo mundo contra ela não prestava, eles queriam matar. A lei de Moisés dizia que podia matar. E agora Jesus disse, não, eu fico com ela, mas não fico com vocês. Se fosse eu, vocês me demitiriam. Ficou do lado de uma vagabunda. Deus me chamou para ficar do lado deles, irmãos. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então você não se escandaliza, meu irmão. Deus não me chamou para bajular. Eu posso largar as 99. Eu posso largar as 99 e ir atrás só de uma. Eu posso. Eu tenho base bíblica para isso. Eu não tenho que ficar bajulando as 99. Eu posso deixar elas.
Entrar nesse conceito de fé é entender que nós podemos modificar a história de uma comunidade, deixar um legado após a nossa morte, de um evangelho que transforma o homem, de um evangelho que acredita nas pessoas, e acima de tudo acredita no poder transformador de Deus. Um poder que cura, um poder que liberta, um poder que transforma. Há um público que você consegue alcançá-lo. Há um público que eu consigo alcançar. Há um público que nós juntos nós conseguimos alcançar. Qual o inimigo disso? O inimigo de tudo isso, irmãos, está numa falsa religião que não ama as pessoas, que não perdoa as pessoas, que não alinha-se com Deus. Esse é o nosso maior problema. Esse é o nosso maior problema. Porque nós queremos amar os sãos, nós queremos tirar foto com os sãos, nós queremos tirar foto com os que estão curados, mas nós não queremos abraçar os doentes. Nós não queremos abraçar os doentes. O papel da igreja na oração é um papel, amados, incrível. Pode-se levantar pessoas através da oração. Deus tem o poder de levantar ceifeiros, tirar de qualquer lugar e fazer dessa pessoa um ganhador de almas. Mas a igreja precisa entender isso, entender esse papel, entender que é importante amar as pessoas, entender que é importante cuidar das pessoas, entender que é importante ministrar, ensinar as pessoas, gastar tempo com as pessoas. Queremos isso? Não. Não queremos. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A minha natureza terrena tem que morrer e precisa nascer a natureza do céu. Mas como que a minha natureza terrena vai morrer se a cada dia eu vou lá e coloco mais um pouquinho de água nela? Coloco mais uma coisinha, porque eu me engabo da minha natureza terrena. Eu tenho orgulho da minha natureza terrena. Eu tenho prazer da minha natureza terrena. Eu gosto de ser assim. A ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. Os que têm, os que agora existem, os que renunciam tudo, sem nenhuma garantia de nada, os que largam tudo para trás, os que largam sonhos para trás, os que largam privacidade para trás, os que largam o direito de escolher para trás, precisam de alguma forma ser ajudados. Precisam de alguma forma ser ajudados. Um dos inimigos do avanço da igreja está na avareza. Muitos cristãos avarentos, irmãos. Muitos cristãos que dizem que amam a Deus, mas não investem no avanço do reino dele. Muitos cristãos que dizem que amam a Deus,
Mas quando se refere a finanças, eles odeiam a Deus. Muitos cristãos que dizem que amam a Deus, mas não se preocupa com os povos não alcançados. Fazer missões custa muito caro às vezes, e às vezes custa muito barato. Nosso problema maior é que nós gostamos de testemunhar do missionário miserável, do missionário que vive com quase nada. Nós amamos testemunhar do missionário que sobrevive com R$300, do missionário que não tem salário. Nós amamos testemunhar. A igreja fala até em línguas. Eu estava numa convenção uma vez no Rio de Janeiro, e trouxeram um missionário, e ele deu um testemunho, que durante 15 dias ele teve que comer só batata. A única coisa que tinha para comer, de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, era batata. E ele falando, irmãos, da dificuldade que ele passou, numa convenção, e o povo falando em línguas. Eu acho que Deus olha para um trem daquele e dá vontade de matar esse povo. Ele não é irmão de vocês, não. Por que nós gostamos desse negócio doído, do sofrimento de alguém? Enquanto nós nos gabamos que não temos controle da nossa empresa, então nós não conseguimos dizimar, porque nós não sabemos quanto entra na nossa empresa. É simples, contrata uma pessoa, paga ela um salário, ou 2 ou 3, que ela vai te dar um relatório no final do mês. Quem é fiel no pouco, há uma promessa para ele, ele vai para o muito. Nós precisamos entender esse negócio, irmãos. Abrir o nosso coração para o avanço da obra de Deus. E nós precisamos investir nisso aqui. Isso é bíblico. Antigo Testamento e Novo Testamento relata isso com todas as letras. E as necessidades não param. O irmão estava contando para mim hoje ou ontem de uma cesta básica que eles foram levar semana passada, e quando eles entregaram a cesta básica, o menininho falou para o pai lá, falou: "Ei pai, que bom agora, porque nós não tinha comida, não tinha nada para jantar, agora nós temos." Agora tudo isso custa dinheiro, irmão. Alguém tem que pagar isso aí. Alguém tem que comprar isso aí. Alguém tem que desembolsar um dinheiro disso aí. Como então que Jesus ia às aldeias? Quem pagava isso aí? Como ele ia aos povoados? Quem pagava isso aí? Me parece que ele tinha até um tesoureiro. Pelo menos a Bíblia narra isso. Me parece que tinha um público que servia a ele com os bens. Como fazer isso? Você não pode pegar o mau exemplo que as pessoas fazem com o dinheiro da igreja e achar e acreditar que todo mundo faz igual. É diferente, tem muitos casos diferentes. Devolver o seu dízimo para investir na obra de Deus, para ela avançar, é o mínimo que você faz como cristão. Se você não pode ir, é o mínimo que você faz, irmão. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Não está fazendo favor para ninguém em devolver o seu dízimo. Se você não devolve o seu dízimo, é porque você é um incrédulo. Você não acredita em Deus. Eu devolvi meu dízimo há 5 anos atrás. Eu quero checar os relatórios da igreja, ver se ele está lá. Pode procurar a administração da igreja, irmãos. Está lá.
Se você colocou no envelope, escreveu o seu nome, ele está lá. Eles vão te dar um relatório do mês, o que pagou todo aquele mês, detalhadamente. A equipe da igreja, que é eleita pela igreja, que cuida disso, irmãos, são homens que têm a sua vida financeira estabilizada. Eles não precisam de dinheiro de ninguém. Ganham bem, têm suas casas boas para morar, seus carros bons para andar, salários bons, eles não precisam disso. As pessoas que cuidam das finanças da igreja são pessoas que já têm a sua vida financeira resolvida, irmãos. Não é esse caso de... Não existe isso. Como que nós vamos? Como que nós iremos? Se não há as pessoas para dizimarem. Se não há as pessoas para ofertarem. Se eu acho muito barato todas as coisas bobas que eu compro, uma boa parte delas sem nenhuma utilidade na minha vida, mas eu não tenho coragem de fazer um investimento pesado na obra social da igreja, num projeto social, dizer não, esse projeto eu banco ele. Esses dias eu enchi o peito por 2 vezes para falar, por 2 equipes diferentes. Uma equipe veio aqui para fazer uma parceria com a gente, e nós mostramos para eles os projetos. E elas falaram assim: quem banca esses projetos? Aí, irmãos, eu fui à forra. Eu falei: os dízimos e ofertas da igreja é para cuidar do povo. Ela falou: eu estou toda arrepiada. Depois eu estava em uma outra reunião, até na prefeitura, com mais uma equipe, e eles falaram: quem paga tudo isso aí? E eu falei: os dízimos e ofertas que os irmãos entregam na igreja é para pagar isso aí. Vou te mostrar uma coisa. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Já vou terminar. Apocalipse capítulo 19, versículo 8.